O que precisa para ser feliz? Ser adotada. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Meninos e meninas de diferentes idades, filhos do abandono, do sofrimento, crianças que, além de histórias de vida parecidas, têm um sonho em comum: encontrar uma família. Existem hoje cerca de 1.600 crianças para adoção e 3.500 interessados em adotar. O problema é que 8 em cada 10 interessados querem crianças de até 3 anos de idade, brancas, sem irmãos e preferencialmente meninas. Só que 70% das crianças que estão para adoção no estado têm mais de 7 anos. Uma matemática complicada. Para a maioria das crianças, significa que a chance de encontrar uma família ainda está muito distante. E assim, os anos passam, elas crescem e as casas-lares acabam se tornando o único endereço até completar a maioridade. Mas e depois disso? Como será o futuro desses jovens? Crianças e adolescentes que não foram adotados ficam nas entidades de acolhimento até os 18 anos. Depois disso, o certo seria o encaminhamento para algum local que desse suporte até eles se inserirem no mercado de trabalho ou constituírem uma família. Só que aqui, o destino de muitos jovens ainda é incerto. Em uma época em que os filhos saem cada vez mais tarde da casa dos pais, por que acreditar que jovens órfãos que nunca tiveram apoio familiar devem estar prontos aos 18 anos para seguir sozinhos suas vidas? Além dessa diferença do perfil entre o que quer adotar e o que está disponível para adoção ser muito grande, ainda tem o fato de que, se a criança já está maior, se o juiz já sabe que tem essa dificuldade, ele também fica numa situação. Se ele destitui a criança, não tem família e vai ficar no abrigo. E por quanto tempo? Para o resto da vida? É muito complicado de se decidir dessa forma. Meu pai era alcoólatra e minha mãe tinha... ela tomava remédio controlado, né? Eu tinha 7 anos quando fui pro primeiro abrigo. Foi minha mãe, a última visita dela no abrigo, comigo e meus irmãos e 2 meninos que foram adotados. Então, eu morei no abrigo 11 anos. Na época de sair, você tem uma pressão para sair, o abrigo quer que você saia o mais rápido possível, porque você vai fazer 18 anos, então você tem que arrumar um lugar. Se você não tem estrutura, alguns vão para a rua, outros vão para as drogas. Então, é muito complicada essa transição do abrigo para o mundo aqui fora. No meu caso, antes de eu sair do abrigo, eu tive já uma estrutura muito boa. O abrigo me preparou. 15 anos de idade eu já comecei a trabalhar, já comecei a fazer cursos, então já tinha essa visão para quando eu saísse do abrigo. Antes de sair do abrigo, eu saí da escola porque eu tinha que trabalhar e estudar, então não dava. Então eu saí da escola, fiz coletivo e chegou a fase que eu tinha que sair do abrigo, então eu comecei a só trabalhar. Então eu trabalhava, não estudava e chegou a fase que eu tinha que arrumar um aluguel e procurar aluguel em qualquer lugar que fosse, porque tinha 1 semana, 2 semanas para sair do abrigo no máximo. E fui procurar o aluguel. O aluguel foi difícil porque hoje todo mundo precisa de um fiador para alugar uma casa. Aí foi bem difícil, mas aí eu consegui
Porque tinha pessoas que me ajudou nessa época. Então eu conheci pessoas dentro do abrigo que falaram, não, eu posso ser surfeador, e começou a me ajudar, falou, procura casa que eu vou ser surfeador, porque dinheiro eu tinha 6 mil reais para sair do abrigo. Então só faltava uma pessoa que pudesse me ajudar nessa fase. Medo, insegurança, tem sim, entendeu? Nessa fase você tem tudo isso, você fica se perguntando se eu não arrumar até o data limite, para onde que eu vou, o que eles vão fazer. Meu nome é Kênia, eu morei na instituição durante 5 anos. Me desliguei tem 3 meses e foi difícil, né? Porque eu saí com 18 anos, aí tenho minha filha, aí quando eu saí não tinha preparo nenhum, não tinha onde morar ainda, né? Tive que procurar aluguel e foi bem difícil. Aí as pessoas da casa transitória onde eu morei me ofereceram emprego para eu trabalhar aqui como secretária. Aí eu vim trabalhar e atualmente eu trabalho, moro de aluguel. Não é fácil, mas eles continuam acompanhando a gente, continuam vendo se a gente precisa de alguma coisa. Não se desligou e acabou, porque também tem pessoas que não conseguem se manter sozinhas. Aí conseguiram um projeto para mim, que foi o Vira Vida. Aí eu participei do projeto, eu consegui um estágio através desse projeto. Aí fiz estágio no Ministério Público por 8 meses. Aí saí e consegui outro estágio no TJ, na área de execução fiscal. Aí fiquei lá acho que uns 5 meses. Tem uma dificuldade no sentido assim, do adolescente perceber que o tempo de desligamento não é imediato, né? Você tem que se preparar para o desligamento ao longo dos anos. E eu acho que com a questão da adolescência, dessa visão de tempo mais imediatista, às vezes os adolescentes têm um pouco de dificuldade de perceber que um curso, que uma atividade preparatória que se faz aos 15 anos já faz parte do projeto de vida que prepara para o desligamento, né? Então essa é uma das nossas maiores dificuldades, e de adolescentes que já entram com uma defasagem escolar muito alta. E aí a gente tem pouco tempo para trabalhar essa questão de qualificação, de inserção no mercado profissional. Em média, quando completam 18 anos, os jovens que conseguem um emprego ganham um salário mínimo. Manter os estudos, pagar um aluguel e transporte se torna praticamente impossível. Para a coordenadora desta Casa Lar, ter um local que desse suporte a esses jovens após os 18 anos traria mais tranquilidade para todos. Nós estamos aqui na Casa Lar com 18 anos e toda a vida foi falado na história de ter uma república protegida por causa dessa situação. Porque nós também nos afligimos, porque de repente a gurizada vai para a rua sem proteção. Eu tenho para mim que para as crianças eu tenho uma medida digna, nobre, que seria a colocação em família substituta, a adoção, né, de preferência. Os adolescentes a gente procura encaminhar para tratamento, encaminhar para trabalho, né, dar uma boa escolarização, preparar eles profissionalmente para o futuro, porque aos 18 anos eles têm que se desligar das entidades. Mas eu penso assim que eu não tenho uma solução melhor para eles, e para as crianças eu tenho. Então, entre no dia a dia, nos processos, eu procuro assim priorizar mais aquelas crianças que estão mais ou menos para serem destituídas, para colocá-las então numa família substituta. Existe na legislação um dispositivo que chama república, mas atualmente no DF a gente não tem nenhuma república implementada, né? Que seria um dispositivo transitório entre a instituição de acolhimento e o desligamento completo, né? Seria um lugar onde o jovem poderia ter mais tempo para se preparar sem ter que se inserir abruptamente na vida adulta. A minha ideia de república é assim, colocou uma casa para morar. Aí eles, assim, os adolescentes que deveriam manter a casa, manter água, luz, os mantimentos. Eu acho que essa seria porque aí eles já iam ter uma noção de como seria morar sozinho, de como teria as suas despesas, de
responsabilidade mesmo. Não, eu acho que deveria ter um projeto que, quando o jovem saísse do abrigo, o governo arrumasse um emprego já para ele, porque aí ele conseguiria se sustentar de uma certa forma, se manter. Eu acho que seria mais isso, não um projeto de criar um albergue, porque albergue nem muitas vezes dá certo, seria como se fosse o segundo abrigo que ele vai. Ele não sairia desse vínculo de abrigo a abrigo e sempre se manter através de outras pessoas. Então, um emprego seria a melhor coisa ou opção que poderia acontecer para esses jovens que precisam sair, que precisam ter um dinheiro para sustentar. Sobre a República, acho que seria uma boa ideia, mas teria que ter um tempo limite, porque tem gente que pode aproveitar disso. Os meninos no abrigo, às vezes, eles são muito necessitados de algumas coisas, né, que ele não teve durante a infância dele. Então, um projeto para quando as pessoas saíssem do abrigo, ter para onde ir, não se preocupar, talvez até seus 20 anos, seria uma boa ideia. Algumas instituições ainda conseguem acompanhar os jovens nos primeiros meses que passam a viver sozinhos. Eles são preparados a todo momento, né? A questão do tempo é uma questão muito importante dentro do acolhimento. A gente aqui na instituição tenta não trabalhar com essa questão do desligamento de uma vez, porque se cria um vínculo com a instituição, né? Com as pessoas da instituição, não é apenas um lugar de passagem. Então, é feito um trabalho psicológico, são realizadas oficinas, a gente trabalha muito com a questão da prospecção, né? Onde o adolescente, até a criança mesmo, se imagina no futuro, até para a gente trabalhar as questões transgeracionais, porque quando você tem problema na família, ele tem muito medo da repetição da história, né? Então a gente tenta fazer um trabalho muito fomentado para evitar esse tipo de coisa. Nós adolescentes, né, nunca quer saber assim de quando vai sair. Tudo pra gente tá lá dentro, tá tendo apoio, tá tendo o que comer, tá tendo onde dormir. Nunca a gente se preocupa com o dia que vai sair. Então, quando chega perto de sair, é um choque. É uma coisa totalmente diferente do que a gente pensava. Mas eles, assim, sempre falam pra gente, sempre preparam. Esse negócio de arrumar estágio, falar de ter responsabilidade. Eles sempre falam que um dia a gente vai sair, vai ter que lidar com o mundo, vai ter que trabalhar, ter mais assim, responsabilidade. Eles preparam bem. E eu acho que ajudaria mesmo, assim, ter uma república para adolescentes de 18 anos. Porque, apesar de eles, assim, ajudarem muito, mas quando sai desorientado. Eu acho que, assim, que estágio, porque estágio, quase ninguém arruma emprego antes de 18 anos, tudo é estágio. Então, quando faz 18 anos, tem que ir atrás de um emprego fixo. E muitas pessoas não conseguem ir atrás de um emprego fixo durante um mês, 2 meses. Eu acho que, assim, até tinha que ter uma república de pessoas com 18 a 21 anos. Pessoas que saíssem de abrigo, não tivessem para onde ir, não tivessem estrutura. Que eu acho que são a maioria. Na verdade, acho que o tempo não influencia em nada, entendeu? Depende de cada pessoa. Tem gente que fica 18 anos, 11 anos no abrigo e não tem uma maturidade para quando sair aqui fora. Não tem aquele emocional, não tem todas as coisas que tem que ter. A firmeza em você mesmo. Porque aqui fora é você e você, não tem mais ninguém. Se você tiver os irmãos, é claro que eles vão te ajudar de alguma forma e você se prepara para poder sair do abrigo. Mas quando você não tem ninguém, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que vão para as drogas, tem pessoas que às vezes querem se suicidar. Então são várias coisas que acontecem que às vezes as pessoas não veem. Então o tempo não fala nada, não diz nada. Depende de cada pessoa, se ela vai conseguir ou não. Isso depende das amizades dela, da estrutura que ela tem, do dinheiro que ela tem e da responsabilidade que ela vai ter. Tem um exemplo assim, quando eu estava na abriga, saíram 4 meninas. Uma não conseguiu se sustentar, né, que foi morar com o pai na Bahia. 2 outras também não conseguiram se manter sozinhas, aí foram morar com um namorado. Sobre os meninos, os colegas que moraram comigo moraram comigo no abrigo, uns foram para as drogas, outros não têm uma vida muito boa hoje, talvez morem em rua, mas tem outros que tiveram oportunidades igual eu e aproveitaram essas oportunidades.
Tem um cara que saiu hoje advogado, ele se formou agora, já passou na prova da OAB. Então, depende de cada pessoa. A gente estava falando dessa questão do vínculo, né? Como existe um vínculo com a instituição, igual eu tinha falado, muitos ex-acolhidos retornam para visitar a guardiã, que está aqui há muitos anos, para visitar uma mãe social antiga, ou mesmo alguma criança que ainda está acolhida. E a gente tem histórias muito diversas, né? Então a gente tem histórias de extremo sucesso, a gente tem pessoas que hoje em dia são funcionários públicos, do corpo de bombeiro, fisioterapeuta, e a gente tem histórias que não sucederam, né? De crianças e adolescentes que infelizmente não encontraram recursos na sua história para se sentir apoiados e ver força para a mudança, né? Então são histórias muito diversas. E da mesma maneira como hoje em dia a gente já vê que no público que a gente atende, a gente vai ter histórias muito diversas. A gente faz tudo para tentar mudar assim, o projeto de vida, mas a gente sabe que algumas dificuldades a gente vai encontrar. Só procurar um meio melhor de sustentar e não deixar os estudos. Para os que estão um pouco longe ainda, é acordar, abraçar as oportunidades que dão muito, tem de abrir, que dão muita oportunidade de curso, de estágio. Tem que abraçar mesmo, tem que fazer os cursos, estágios, para as pessoas que estão saindo agora, que estão nessa dificuldade de... É mais acreditar que tudo vai dar certo. Para uma pessoa agora que está saindo do abrigo, que já está na fase que ele tem que se desligar do abrigo e arrumar um lugar para morar, talvez ele vai fazer isso sozinho, não ter ajuda de ninguém, eu diria para você lutar por isso. Você talvez vai ter dificuldades, muitas dificuldades, corra atrás, procure ajuda de alguém, vê se eles podem te ajudar e fala para as pessoas o que você está passando, o que você está sentindo, que elas vão te ajudar de alguma forma. A gente não desliga no dia após os 18 anos. Então, assim, eu fiz 18 anos, não é que eu vou ter que ir embora amanhã. A gente tem um tempo de acompanhamento, a gente acompanha 6 meses, às vezes até 1 ano, né? E sempre existe tempo para mudar. Então, não é porque eu tenho 17 anos e 6 meses que já não vai dar tempo. É buscar ajuda mesmo, né? Falar, olha, eu mudei, eu quero tentar começar, porque sempre existe oportunidade para quem quer. A Lei Orgânica do Distrito Federal preconiza em seu artigo 3º, inciso 12, que são objetivos prioritários do Distrito Federal promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. A Constituição Federal de 1988, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não querem controlar os jovens, mas sim garantir seus direitos e principalmente a proteção integral destes. Refletir sobre o abrigo de crianças e adolescentes implica, antes de tudo, poder escutar suas vozes e compreender o quanto de sofrimento e angústia atravessam suas vidas, pois em suas vozes ecoam histórias, sonhos e uma realidade em constante processo de formação. O Distrito Federal precisa criar urgentemente uma instituição como a República Jovem, que dê um suporte provisório para o jovem egresso institucional que completou a maioridade, viabilizando algum encaminhamento profissional que possa dar a ele uma renda mínima e, consequentemente, meios de sobrevivência, diminuindo dessa forma a probabilidade de o mesmo se envolver com a criminalidade e a violência. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Mas por dentro, com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.